E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Na verdade, esse vídeo aqui eu até queria chamar ele de Drops, porque vai ser um negócio bem tranquilo, bem simples que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou chamar de tutorial porque foi algo que eu nunca mostrei aqui no canal ainda, que foi até uma pergunta que um inscrito me fez sobre como fazer uma capa no Unity, uma capa de super-herói, eu acho que foi isso até que ele quis perguntar, ou um tecido, ou um pano, qualquer coisa do tipo, e eu dei uma pesquisada, consegui fazer e gerou até aquele fatídico vídeo do De Zoeira, o Super Bruneco. Então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como eu criei aquele sistema, como eu fiz aquele sistema, que vocês vão ver que é um negócio muito simples, muito tranquilo, muito fácil mesmo. Eu tenho uma ceninha aqui que eu já preparei, onde eu programei o Bruneco para ele poder caminhar por aqui, afinal de contas a gente vai simular que ele está com uma capa atrás dele. Eu vou ensinar vocês como mexer com o componente Clout aqui no Unity, tá bom? Para você abrir ele, para você executar ele, basicamente só vem aqui em Game Object, Create Other, Clout, certo? Vai ser esse componentezinho aqui. Eu vou aqui na minha aba Scene, eu vou colocar ele bem em cima do boneco, só para vocês verem ele interagindo aqui com a cena em si. Quando eu apertar Play, ele vai cair, eu espero. Olha lá, ele caiu. E é esse paninho aqui que a gente vai aprender a mexer com as configurações dele para ele conseguir seguir o boneco, entre aspas, né, ficar servindo como uma capa dele, ou então você colocar ele de outras maneiras no seu jogo. Tá bom? Então, esse aqui é o componente. E o que eu posso mostrar assim que eu aprendi a mexer nele, que eu também não sei tudo, tá? Tem até outras coisas que podem estar mexendo aqui, mas as coisas básicas que eu aprendi a mexer nele, deixa eu só voltar assim, chegar mais perto. Assim, vamos apertar um F aqui para ficar pertinho dele. Está centralizado agora. Show de bola. Então a primeira coisa que eu vi desse componente é que a gente pode mexer aqui nas configurações dele, já está selecionado aqui na nossa aba Inspector, a gente pode ver as configurações dele, e duas coisas bem legais que eu vi aqui. A primeira delas é que você pode alterar o mesh. Se você não quiser esse mesh de plano comum aqui, você pode vir colocar qualquer mesh que você tenha dentro do seu jogo. No meu caso aqui eu posso até colocar o boneco mesmo, e quando eu apertar o play, o boneco vai se transformar numa roupa, né, entre aspas, num tecido, olha só, um tecido de boneco ali, e fica bem realista até, ó, com uma movimentação bem legal. Só, claro, tem aqueles furos de como é que se diz? Esqueci o nome do tipo de furo que é. Tem os furos relativos ao mesh em si, né? Pode ver que não fica algo perfeito. Tem algumas horas que o mesh ele fica lá com a tonalidade mais cinza e tal, mas isso aí é em função do mesh mesmo. É um recurso que você usa em jogo, mas que tem seus problemas de cálculo. Você pode vir aqui e pegar qualquer um. Por exemplo, aqui, ó, esse mesh de árvore. Isso aqui dá um efeito bem legal. Quando eu aperto o play, olha lá. Ele dá um efeito bem louco, fica piscando tudo na tela, mas simula realmente uma roupa. Olha só, ficou até agarrado ali um do que seria as folhas, né, aqui no boneco. Mas o que a gente pode ver aqui? Eu vou criar um, um material, tá bom? Nesse material vamos colocar aqui uma textura. Eu vou ver se eu consigo achar aquela textura. Pode ser até a textura do boneco, só para vocês verem que dá para colocar realmente aquela textura em cima. Vamos voltar aqui com o mesh do boneco aqui na Interactive Cloth. Mesh do boneco. Vou adicionar esse novo material nele, ó. Ele já recebeu aqui a textura do boneco. Quando eu apertar play, aí vai dar pra ver direitinho os furos que eu falei pra vocês do mesh em si. Lá. Tá vendo que ficam algumas partes cinzas, como se estivesse vendo do outro lado, mas dá um efeito bem legal. E essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, é justamente isso. Só que tem uma coisa, quanto mais vértices, ou quanto mais faces, né, tiver esse objeto, melhor. Por exemplo, olha só, tanto o boneco, quanto a árvore, quanto a esfera, essa daqui, o plano, a cápsula e o cilindro, eles têm bastante mesh, mas o cubo, ele tem poucos meshes aqui, poucas faces, né, no mesh dele. Então quando eu apertar play, olha o que vai acontecer. Ele vai ter pouca deformação. Basicamente ele vai agir ainda como se fosse um cubo. Eu vou até aumentar aqui o tamanho dele para vocês verem que não vai adiantar muita coisa. Vou aumentar assim e vou aumentar assim, para ele ficar como se fosse um quadrado. Um paralelepípedo ali em cima. Olha só, ele aqui bateu até direto no boneco, aqui passou direto por ele. Vou diminuir um pouco então, vamos olhar aqui de cima, que ele ficou muito grande. Tem que pelo menos bater em alguma coisa as laterais dele, porque toda a colisão da roupa vai estar aqui nas laterais do cubo. Então, ó, olha só, esse mesh do boneco aqui não prestou muito. Se eu vier aqui colocar um outro, vamos colocar aqui, por exemplo, a esfera. Olha só como é que já vai dar um outro efeito. Quando ela bater, ela vai deformar o máximo possível em cada um desses meshes. É eles que vão definir qual que vai ser como é que fala? A parte onde o tecido vai ser possível dobrar, entre aspas, tá? Então, a quantidade de faces no seu mesh vai definir o quanto que ele vai conseguir dobrar dentro da cena. E isso é até legal. Deixa eu tirar esse material aqui de novo. Aqui. Vamos deixar sem material nenhum. Vou deixar até esse daqui. Ó.
Então, o material qualquer aqui. Um material whatever. Pode ser uma capa de areia. Olha que legal. O Gara gostaria muito dessa capa de areia. Olha lá, camuflagem. Tá certo? Então, a quantidade de mesh vai fazer diferença, tá bom? E se você quiser um cubo, então, que tenha com esse efeito aqui da Interactive Cloud, o que você tem que fazer é modelar um cubo que tenha bastante face, e quando você colocar ele aqui, ele vai funcionar, por exemplo, igual o círculo aqui. Quanto menos faces ele tiver, a gente pode ver isso pela divisão aqui na hora que a gente vai escolher qual material que a gente vai estar utilizando, olha só. Interactive Cloud, quando a gente vem aqui no Mesh, ó, vocês podem ver por aqui, vou até chegar mais próximo, olha só, deixar maior aqui a situação, ó, a divisão de faces do cubo, lá, ele se divide só em 2 triângulos para cada face, então ele tem bem pouca face para poder estar trabalhando, então consequentemente, ó, até o cilindro, ó, o cilindro tem bem mais faces do que ele, na hora que ele cair em cima do boneco, ó, ele vai deformar em mais locais do que o cubo, olha só, que legal. Tá bom? Então essa aqui era a primeira propriedade que eu queria estar mostrando, que você pode alterar esse mesh aqui do jeito que você quiser, pode colocar o que você quiser. Agora vou voltar aqui com o plano, com ele vai ser mais tranquilo de trabalhar. Vamos voltar a escala dele aqui para 1, 1 e 1, tá bom? Eu só vou diminuir ele um pouco, para ele simular como se fosse realmente uma capa para o boneco. Então vamos olhar por aqui, vamos chegar ele um pouco mais para trás, porque essa é a segunda propriedade que eu quero mostrar para vocês, a possibilidade de você grudar esse mesh em algum componente que tenha caixa de colisão, tá bom? Então só vou primeiro aqui colocar essa capa aqui como se fosse realmente uma capa para o boneco. Então vamos diminuir aqui também. Vamos chegar ali mais pertinho aqui, para ficar mais perfeito. Acho assim tá legal. Olha só, tá encostado bem ali no boneco. Se eu simplesmente der play aqui agora, vocês vão ver que não vai acontecer nada demais, a capa soltou do boneco, ela pode até grudar no pé dele, mas ela soltou. Se eu quiser que essa capa fique fixa nele, o que eu tenho que fazer é basicamente vir aqui e mexer nessa propriedade, Attached Colliders. Eu venho aqui e coloco quantos colliders ele vai poder estar sendo atachado, ou está sendo preso. Vou colocar 1 por enquanto, tá bom? E eu venho aqui e escolho qual collider eu quero, tá bom? O meu boneco, a princípio, ele está aqui, ó, ele não tem collider nenhum, né? Não tem collider nenhum, então eu vou vir... Não, ele até tem, é aqui, ó, o collider dele está nesse cubo. Nesse cubo aqui, eu vou mudar o nome dele de cubo, vou colocar o nome de boneco. Com boneco, deixa eu escrever certo, senão depois o boneco me mata. Vou só colocar assim, para poder identificar ele mais facilmente, porque quando eu venho aqui na Interactive Cloud e escolho qual que vai ser o collider, vai ter o collider do boneco aqui, ó, ele vai até mostrar para mim. Tem os outros cubos aqui, todos esses cubos que tem colliders eu posso utilizar como sendo um attachment para ele. Tá bom? O collider que vai ficar taxado. Coloquei e olha só agora. A única prerrogativa que eu preciso ter é que antes de eu der o play, esse componente já tem que estar próximo ao collider que eu quero estar grudando ele. Então aqui, ó, meu boneco está aqui e o Interactive Cloud está aqui. Os dois para mim estão grudados, olha lá, os dois para mim estão realmente um perto do outro aqui, ó. Olha só, vou até olhar por aqui, ó. O collider do boneco está passando perto de uma das extremidades aqui da Interactive Cloud. Então quando eu apertar o play, vejam que a capa agora vai passar a seguir o boneco. E foi basicamente assim que eu fiz aquela capa lá do vídeo, né? Só que eu fiz algumas configurações para ela evitar de fazer igual ela está fazendo aqui, de enroscar no boneco e tal. Quais foram elas? Basicamente, depois de fazer isso, claro, eu vim aqui e fiquei mudando. Coloquei primeiro Self Collision, para que assim a capa possa colidir com ela mesma. Isso já melhorou bastante as coisas, olha só. Ela agora colide com ela mesma, então ela desenrosca mais fácil do boneco, tá bom? Mas ainda assim está enroscando. A outra coisa que eu mexi, se eu não me engano, foi aqui em... Cadê? Em densidade eu mexi, já estava em 1, então eu não mexi em densidade não, mentira. Acho que foi fricção, eu acabei colocando 1 aqui para ele. Vamos só ver se é isso mesmo. O legal é isso, você colocar o componente e ir brincando com ele, ver o que você consegue fazer com aquele componente. Olha lá, aqui ela já melhorou um pouco o aspecto dela de ficar soltando o boneco, mas ainda assim está grudando bastante nele. Eu acho que eu mexi aqui também em Strength Stiffness, eu não mexi. Dumping, Dumping eu esqueci o que é, mas vamos ver aqui quando eu apertar o PlayStation. Olha só, o boneco pula também, tá? Eu coloquei esse efeito para ele, só que ele não tem muito o efeito da capa voltando, até que agora deu. Tá certo, então aqui eu fui mexendo até colocar aquela... Deixa eu ver se eu coloquei um aqui também. Ou então eu zerei algum canto. Isso foi naquele ali que eu coloquei um, ele já melhorou. Então aquela primeira opção eu coloquei um e ela já colocou uma física um pouco mais real para ele. Eu posso colocar valores maiores aqui, poderia colocar 2 aqui em bending, não sei o que lá.
Vamos colocar um 2 aqui só para ver o que acontece. Lá. Só que, claro, tem aqueles pontos que olham por debaixo da capa que está ficando invisível. Eu poderia vir aqui então e trocar o mesh dela para ser, ao invés desse meshzinho, a esfera, por exemplo. Tá bom? Aí eu teria também, olha só para mostrar para vocês, vou voltar aqui o plano. O plano está aqui, ele vai manter as configurações. Porque caso eu não esteja com o meu plano encostado aqui no boneco na hora que eu começar o jogo, olha lá, não está encostado na caixa de colisão do boneco. Tá bom? Então, ó, quando eu andar aqui pra cima, não, ainda ficou preso. Ainda tá numa distância boa. Acho que dependendo da distância ele não vai grudar. Vamos colocar assim agora. Quer ver, ó? A distância agora tá menor, eu não consegui grudar e eu posso passar por cima lá, que ele não vai ficar grudado. Eu tenho que estar a uma distância mínima para que ele possa grudar realmente no objeto, tá bom? Uma coisa legal que eu vi também é que você não precisa ter um objeto que tenha um mesh em si. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um create order, um objeto nulo, aqui create game object, criar um empty. Esse empty, esse objeto empty, eu vou colocar aqui um componente physics, vamos colocar um box collider nele, pode ser, tá bom? Nossa, tá difícil de andar com ele aqui, peraí. Game object vazio, vou mandar com ele para cá. Só preciso ver se ele está na mesma altura, não está, tá bem mais alto. Agora vamos olhar assim, olhar para cá. Então agora ele aparentemente está encostando na minha capa, tá bom? Até olhando por aqui dá pra ver que ele está encostando na minha capa. Aí o que eu vou fazer? Vou vir cá na minha Interactive Cloud. Vou colocar, em vez dela ter só um Attachment Collider aqui, vou colocar para ela ter dois Attached Colliders. Beleza. O primeiro está sendo o boneco, o segundo eu vou colocar para ser esse Game Object que eu acabei de colocar. Então olha só o que vai acontecer agora, ela vai estar atachada àquele objeto também. Então vocês viram que ela já não caiu ali e eu posso andar o quanto eu quiser que ela vai continuar grudado naquele objeto. Então, com isso, caras, eu vi várias possibilidades para esse sistema aqui de roupas interativas, até para um sistema que eu já tinha mostrado há um tempo atrás para vocês do Shingeki no Kyojin, lembram? Não sei se você se lembra daquele sistema das cordas. Eu tive um pouco de dificuldade para poder fazer ela de um jeito sem muita gambiarra e pelo visto, utilizando o Interactive Cloud, eu consigo fazer aquele cabo muito mais facilmente. Talvez então eu até volte com aquela série só para mostrar para vocês como fazer o cabo utilizando o Interactive Cloud. Vai ser bem legal utilizar ele para poder fazer isso. Então isso aqui é uma propriedade que eu quero mostrar para vocês e agora eu vou vir aqui e vou mudar o mesh dele para ser a esfera. Eu vou ter que fazer algumas configurações aqui relativas à espessura dela, né? A escala no eixo X. Vamos olhar assim, porque ela está toda deformada. Então vou mudar aqui no eixo X para ficar um pouquinho mais para cá. Tá bom? Vou mudar aqui no eixo Z também para ela poder ficar um pouquinho mais gorda. Aí, vamos lá. Aí, só mais um pouquinho assim, tá bom? Beleza. Então, ó lá, vai ficar uma capa do mesmo jeito. Só que o boneco está preso. Aconteceu alguma coisa. Eu estava apertando a tecla errada aqui. Estava apertando no G, X e C. Então eu posso andar com o boneco aqui agora, olha só. E ela está agarrada ali. E ela tem um pouco mais de volume, porque diferente do plano, a esfera, né, ela tem um pouco mais de mesh abaixo dela. Então eu vou tirar esse Attachment Collider aqui dela aqui, ó. Vou deixar só um de novo para ser só o boneco. Tá certo? Vou andar com ele aqui, vai ser uma capinha bem mais legal, só que ela ainda está grudada ali. Vou tirar esse carinha daqui, para evitar, porque ela tá agarrando nele, né? Não tá mais grudada, mas ela tá agarrando. Acho que eu consigo até pular por cima, pro lado de cá. Ah lá, viu? Até consigo tirar dali, mas como ela tava caindo e grudando nele, aí tava ficando esquisito. Bem que a capa assim ficou feia demais, mano. A capa sendo um círculo tá horrorosa. Vou tirar esse Game Object aqui, vamos dar um delete nele. A princípio, ou então só botar ele mais para longe, porque depois eu vou utilizar ele para mostrar só mais uma coisa para vocês. Deixa ele aqui pro lado. Eita, Lele, vem pra cá. Aqui, um pouquinho pro lado, só para ele não atrapalhar a gente. Pra cá, para descer normalmente aqui no boneco, lá. E agora eu consigo pular, consigo andar de volta pra cá. Tá certo? Então essas são as duas propriedades que eu achei muito legal desse Interactive Cloud. Que a gente pode tanto trocar o mesh dele, quanto mexendo aqui nas configurações, fazer ele ficar melhor, tal. Você pode mexer na densidade, pressão, resposta à colisão, posso colocar um aqui, ó. E olha o que vai acontecer, quando ele colidir com o boneco, vai jogar ele pra longe, olha só. Que beleza. Ele está colidindo com o boneco agora, entendeu? Aí essa aqui é uma propriedade um pouco complicada de você colocar, né? A resposta à colisão. Vamos botar um 0 aqui de novo. Mas o que eu posso colocar aqui para ficar legal? Acho que isso está maneiro, tá tranquilo. Mexendo aqui vocês conseguem fazer o que quiser. E um outro negócio muito maneiro, mas muito maneiro mesmo, é a propriedade Tearable. Se eu marcar essa propriedade, olha o que vai acontecer. Só de eu marcar aqui dentro dos meus Attachments Colliders, tá bom? Marquei a propriedade
Tearable. Eu vou começar a andar aqui com o boneco. A primeira coisa que vai acontecer, quando ele colidir com ela, ele vai soltar da minha capa, tá certo? Essa é uma propriedade legal, se você quiser usar no seu jogo, por exemplo, uma capa que se o cara bater nele, a capa solta e tal, você não precisa fazer um script para isso. Você marca essa opção Tearable, que quando acontecer uma colisão mais forte, ele vai soltar dela. Beleza. E outra coisa legal aqui é essa opção aqui, ó, Tear Factor. Porque como ele é um tecido, o que tecidos costumam fazer, né? Vou marcar aqui como 1. Quando está como 0, esse Tear Factor está como se fosse o fator mais forte de união do tecido. Vou colocar aqui agora como 1. Olha o que acontece quando eu colidir com o meu tecido, olha só. Ele vai começar, aqui deu bug, nossa, não queria esses bugs, mas ele está dando esses bugs, olha só que bug louco. Vou voltar a ser com o plano, porque com o plano dá mais certo. Vamos voltar aqui ao plano. O plano está gigantesco, então tem que diminuir aqui as proporções dele. Aqui, se eu não me engano, estava 2 e aqui estava 1, era isso? Não, era 0. Vixe, não, era 1 mesmo. 0.9, 0.10, 3, 4, 5. Aí, beleza. E aqui vamos colocar 1. 0.5. 3, 2, 3, 2. Aqui. Sim, tá legal. Então tá uma capinha de novo. E olha que maneiro. Vou começar a andar com a minha capa e ela vai se esfacelando. Ela vai se rasgando, olha só. O tecido vai se rasgando, só que aí tem que ser esse plano para não dar aquele bug igual deu lá com o como é que fala? Com a esfera, né, cara? Com a esfera não deu muito certo, não. Vou voltar com esse negócio aqui. Vamos colocar ele de novo para poder ser um Attachment Collider aqui, né? Um colisor que eu posso configurar para ser dele. Show de bola. Vamos colocar aqui o Game Object. Ele está dentro, ó. Aqui, tá pertinho, show. Vamos dar o play aqui, ó, só para vocês verem o tecido rasgando conforme eu for andando, ó lá. O tecido rasga e rasga legal, cara. Rasga igual o tecido mesmo. Essa propriedade eu gostei muito, mas pelo que eu vi ali com modelos mais complexos não presta muito, tem que acabar sendo esse plano. E uma coisa que eu vi quando eu estava pesquisando era o pessoal fazendo bandeiras e tal com isso, e é bem tranquilo também, é só você pegar sua Interactive Cloud, colocar na posição que você quer. Vamos colocar ela aqui um pouquinho mais para cima. Vou fazer ela andar junto com esse carinha aqui, tá? Eu vou tirar o boneco de ser um Attachment Collider dela. Vamos colocar só esse carinha para ficar um pouco mais pro alto. Ela vai ficar igual uma bandeirinha aqui em cima. Só que eu tenho que levantar a Interactive Cloud junto. Então eu vou colocar os dois aqui no alto, tá bom? Quando eu apertar o play ela vai cair. Vai ficar ali igual uma bandeira e eu vou passar por dentro dela. Eu posso rasgar ela se eu conseguir, né? Bater com tamanha força ao ponto de rasgar. Tá quase rasgando já. É só vou dar um pulo aqui então. Não deu certo. Mas ela tá rasgando, lá, rasgou. Então, esse componente é muito legal para você estar brincando no seu jogo, colocando. Eu não vi assim uma como é que fala? Colocar ele pura e simplesmente desse jeito, colocando ele com opção de rasgar e tal. Eu não vi assim uma possibilidade grande para você colocar no seu jogo. Com certeza alguém deve ter alguma ideia inusitada e criativa para utilizar ele como uma ferramenta útil dentro do jogo. Mas se utilizar ele só pela propriedade, ele com dois attachments, eu conseguir fazer ele se esticar, eu gostei disso. Quer ver uma coisa maneira? Eu vou fazer aqui de novo. Deixa eu ver se eu der Ctrl Z aqui, ele vai voltar para a posição que estava. Os dois aqui. Voltem aqui os dois para a posição que estava. Show de bola. Eu vou mudar esse mesh dele de novo. Vou colocar o mesh mais simples que tem, que é o mesh do cubo. Tá bom? Vai dar um monte de galho aqui. O cubo vai ficar todo esquisito. Beleza. Vamos aumentar aqui agora então o tamanho dele assim e assim. Beleza, então ele vai encostar aqui no boneco. E eu espero que esteja encostando aqui também no objeto que eu pedi para ele ficar preso. Beleza, tá assim. Vamos voltar aqui no Interactive Cloud. Vamos colocar 2 de novo para ela, já até está. Vamos apertar o play aqui, ó. Isso aqui eu gostei muito, caras. Olha só. Não, ficou esquisito, peraí. Ele tá com Tearable. Ele tá com Tear Factor. Vou voltar aqui para 0 para poder tirar esse Tear Factor. Agora ele vai ficar preso normalmente. Mas ainda assim ele está grudando. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de ser só uma paradinha aqui, eu vou aumentar o tamanho desse collider aqui. Que ele tá. Ou então deixar ele mais pro centro, né? Igual o boneco aqui. Deixar ele bem no meio aqui do Interactive Cloud aqui. Para ele agarrar o máximo possível daquela aresta. Daquela face, né? Vou deixar ele um pouco mais para cima também. Para ele pegar todas as faces possíveis aqui. Beleza. Agora eu vou dar o play. E agora ele vai estar mais preso. Show. E agora eu consigo andar aqui, ó. Ainda tá dando uns bugs por causa da altura, deve ser. Vou deixar ele um pouco mais baixo, então. Tanto a capa em si, como
Game Object aqui. Vamos deixar os dois aqui na altura do peito do boneco aqui. Vamos ver se assim melhora a situação. Ainda tá bugando. Porque eu cheguei a fazer alguns testes, eu vou até deixar aqui o link para vocês poderem baixar esse teste que eu fiz. Eu consegui fazer um negócio muito legal. Tem seus bugs, claro, aparece um monte de bug lá, um monte de erro. Mas deu um efeito muito maneiro quando eu esticava o objeto. No exemplo em si, você clica, segura e arrasta em cima dos cubos. E os cubos vão esticando um tecido que está entre os dois, entendeu? Tá ligando os dois. E tem um outro que está com tecido vazio, só para poder bugar mesmo a cena e ficar um negócio legal. Vou deixar esse de exemplo para vocês. Mas basicamente aqui na aula a gente aprendeu como utilizar aqui o Interactive Cloud. Eu não sei utilizar ele ainda direito, tá? Tem que ver muita coisa aqui ainda. Vou tirar, por exemplo, esse Self Collision. Vamos voltar aqui para 0 e 0. Vamos ver se com essas configurações aqui, ó lá. Com essa configuração ficou bem melhor. Com certeza alguma daquelas coisas estava bugando mais ainda o projeto. Vou chegar o boneco cá em cima. E o tecido vai seguindo ele e ainda continua preso lá no carinha lá. Bugou completamente a situação, a parada. Alguma dessas outras configurações que eu coloquei aqui com certeza tá aqui, ó, 0 aqui também, sem self collision. Ele vai ficando menos bugado ou mais bugado até, né? Então tem que estudar direitinho como utilizar isso aqui lá no sistema do Shingeki no Kyojin, que eu já vi que tem alguns problemas aqui que podem resultar, né? Eu teria que configurar ele o máximo possível, mas ficou bem louco. Tem outras configurações aqui que vocês podem mexer e ir vendo o que poderia acontecer caso elas estivessem ativadas ou não, né? Vamos colocar aqui, ó, esse plano aqui agora. Esse plano é louco, mano. Esse plano é redondo. Só grudou uma parte dele no boneco e uma outra parte no cubo, olha só. Que doideira. Mas é um recurso novo que vocês podem estar utilizando aí nos jogos de vocês. Como vocês viram, pode desde criar uma bandeirinha simples para poder ficar balançando com o vento ou conforme o personagem bate nela, fazer uma capa igual eu fiz pro boneco. Ou então eu vou tentar até utilizar isso aqui no sistema do Shingeki no Kyojin, mas eu já vi que tem alguns erros aqui que eu vou ter que corrigir. Mas basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente aí para poder estar tentando resolver esse problema para vocês, tá? Mas é um recurso bem legal, um negócio bem maneiro, que deu aquele fatídico vídeo do boneco lá, muito louco, muito doido. Brincando de ser super-herói, mas olha aqui, a nossa Interactive Cloud agora totalmente bugada, porque eu mexi nas configurações dela aqui e deixei ela totalmente doida. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente, tá bom? Pra assim eu poder ajudar vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!